Boa noite a todos. Ok. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é professor Leonardo Barros, você é muito bem-vindo. Nós iniciamos agora a gravação, do segundo e último encontro relativo, à disciplina em questão, onde a gente desenvolve os conceitos, do MS Project no contexto do gerenciamento de projetos. Como é sabido e exposto na último encontro nosso, nós temos um desafio muito grande, porque a ferramenta em si, ela tem como base trabalhar o método da aplicação, da fase temporal de um cronograma de um projeto. Como é sabido e disposto, tanto nas aulas gravadas a qual vocês estão assistindo, somado-se ao fato da primeiro encontro nosso, onde a gente trabalhou as principais especificidades do elemento oriundo, de base para o gerenciamento de projeto, que é essa ferramenta. Esse segundo encontro, como definido na nossa última aula, ele vai tratar exatamente do contexto da segunda fase de aprendizado, onde eu vou dar alguns contextos de predecessora, sucessora, como é que a estrutura, do gráfico Gantt, ela se compatibiliza nas layers, nas camadas de projeto, e como que você, enquanto especialista na área, pode, de uma forma muito pontual, definir as estruturas e as fases oriundas das atividades que são geradas ao longo do projeto dentro da ferramenta em si. Naturalmente, nós não temos neste momento nenhum aluno em sala para fazer questionamentos ou dúvidas eletivas desse encontro. Todavia, eu vou buscar equacionar os pontos principais referentes a esse segundo momento. Espero eu que eu possa, neste tempo, contribuir para a sua formação. Entendendo você, após ver esse vídeo, que ficou algum ruído, alguma informação pontual que não ficou muito clara, uma dúvida qualquer, você pode estar me encaminhando uma mensagem que no segundo momento eu estarei respondendo à sua pessoa. Como é sabido, vocês já desenvolveram a primeira atividade avaliativa, onde nós trabalhamos com os elementos, justapostos no nosso primeiro encontro, somado-se às aulas gravadas e ao conteúdo expresso do Saga, que é a aplicação base do conteúdo diligente desta disciplina. Depois, no segundo momento, nós tivemos uma questão avaliativa dissertativa, onde eu trabalhei o contexto da importância, da metodologia em si, cíclica dentro do contexto do project, onde vocês puderam trabalhar de forma muito pontual os elementos principais da importância desta ferramenta dentro da aplicabilidade dentro da estrutura do projeto, como falado em aula e no nosso primeiro encontro, tem como base, um modelo finito de início, meio e fim, que é o conceito de projeto que altera o status quo organizacional em uma dinâmica de mercado. Tudo bem? E aí vocês responderam essas questões, a gente fez a avaliação, e este último momento, essa última atividade, não menos importante que as demais, vai tratar exatamente das últimas capítulos gravados, somados-se alguns contextos que eu vou eletizar com vocês nesta gravação. Se você observa aí bem na sua tela, você vai, de forma muito tácita, observar lá cronograma. O que é o cronograma? O tempo. E o tempo, ele traz esse círculo virtuoso que é a base do ciclo PDCA no contexto do cronograma
do projeto, que é fomentado por princípio de iniciar, planejar, que nós falamos muito no primeiro encontro, que quando uma empresa ela não tem capacidade de planejar adequadamente o seu projeto, obrigatoriamente ela vai ter que refazer. Porque a base de um bom projeto perpassa por um planejamento de excelência, como já disposto nas últimas aulas. Então, você tem um ciclo de iniciar, planejar, executar, é onde você torna aquela atividade, né, que você definiu lá no projeto, e essa execução, ela passa pelo monitoramento de um controle, onde em campo, né, aquele analista de projeto, ou aquela formação específica que está vivendo o projeto na prática, ele acompanha até que ponto aquela atividade, dentro da estrutura temporal, HH, homem-hora, foi definida e disposta conforme o escopo, né, daquela atividade. Através desse ciclo virtuoso, quando percebe-se que isso está muito bem solidificado e consciente, nós encerramos aquele ciclo, como vocês podem ver aqui neste quadro, e vamos para a próxima fase, a próxima atividade. E aí isso é contínuo, né? E você vai perpassando as etapas do projeto, que são trabalhadas e dispostas no gráfico Gantt, que é gerada por essa aplicação. Até aí tudo bem? Então, nesse contexto, as características oriundas de um bom cronograma perpassa pela estruturação temporal, onde se determina a interdependência dessas camadas, dessas layers de atividade, de fim para o começo, começo para o fim e fim para o fim, como já exposta nas aulas gravadas, que vocês tiveram acesso. As atividades definidas em função do que é naquele momento e de quem e quando, que busca como base simples de visualizar a alternância da atividade, facilitando a sua atualização neste contexto. Fez sentido para você? Ficou claro? Feito sentido e ficando claro, nós damos sequência e qualquer dor ou dificuldade, utiliza os meios de comunicação para que eu possa auxiliá-los. Combinado? Então, vamos lá. Se você observa esta tela, vai ficar muito claro para você, exatamente agora no módulo do planejamento, o que vai ser feito, por quem e por quanto tempo, que a gente pode mitigar isso em HH, como eu falei anteriormente, que é homem-hora. Essa estruturação, esse dimensionamento das atividades, ele é corroborado por uma estrutura que a gente chama de rede PERT-CPM, onde cada estrutura, no caso exemplificado aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, são as atividades cíclicas que foram dispostas no projeto, dentro do project, e o project por si só, ele gera um gráfico, uma sequência de rede, onde uma atividade está entrelaçada com outra. Aí você me pergunta, professor, que interessante. Você tem aqui, ó, AE, AB, CD. Essas ligações não fazem um sentido lógico quando você vai A, B, C, D, E, F, e aí você tem dois caminhos, G, L, M, e não F, G, H, I, J, K, L, M. O que é isso? O porquê disso? Então, as atividades de um projeto, elas podem estar dispostas e congruentes, alternadas ou não, de acordo com o projeto, onde, em tese, você tem uma instância
que pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, imagine o seguinte, meu projeto é a construção de um hotel. Na medida que, por exemplo, eu construo um quarto, eu posso, com uma outra equipe, construir um banheiro ou uma sala. Ou seja, as atividades elas podem ser colineares, acontecendo dentro de uma estruturação temporal com recursos humanos e técnicos que, em tese, trabalham entre si dentro de uma alocação de custo-prazo. Então, quando você vê esse gráfico, essa rede PERT-CPM, o que ela quer dizer para você dentro do contexto das aulas que vocês tiveram ao longo das últimas semanas? Vamos lá. A é uma atividade inicial. Que atividade seria essa, Leonardo? Uma atividade qualquer dentro do seu projeto. Exemplo, preparação do terreno para a construção do prédio. Ou seja, você define o que seria ou é esta atividade. Através desta, você faz uma sequência lógica, onde B sucede à atividade A e onde C sucede à atividade B. Então, o que eu estou dizendo aqui para esse modelo figurativo aqui? Que A é a atividade inicial, B é uma atividade sequencial, que é sucessora de A. Ou seja, ela só pode acontecer mediante a conclusão da atividade A. Consequentemente, a atividade C, ela só pode acontecer depois da finalização da atividade B. E assim sucessivamente. Aí você fala, Leonardo, esse grau de dependência, ele é em função de quê? Em função do projeto. Eu faço uma metáfora que é mais ou menos assim. Você não pode construir um telhado de uma casa se ainda você não construiu a casa. Você sempre vai de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, algumas sequências, elas podem ser colineares, essas atividades, outras não, que é o caso dessa exemplificação. Se você perceber bem aqui nesta tela, vai ficar muito claro com você a seguinte prerrogativa. Atividade ela é sucessora de A. Ou seja, ela ocorre na medida que há um fechamento da atividade A. E é interessante que, ao mesmo tempo que está acontecendo, a B também existe uma ligação com A, ou seja, essa dependência obriga que tanto para acontecer como acontecer B, atividade B, necessariamente tem que ter sido finalizado a atividade A. Como a atividade E não depende de B e se depende de A, ela acontece na mesma prerrogativa temporal. Fez sentido para você? O que a gente chama o E em relação a A? É sucessora de A, onde A precede E. Precede, sucede. A é sucessora de A. Fez sentido? Ou seja, essa sequência lógica dessa rede PERT-CPM dentro do cronograma, ela vai perpassando de acordo com as atividades e o grau, né, de importância das mesmas. Olha que interessante aqui. Quando você pega a prerrogativa G, fica muito claro aqui que G depende de F para acontecer. E H depende de F também para acontecer. Ok? Então, esses instrumentos, essas estruturas, deixam de forma muito clara a sequência lógica dessa rede de atividades, chamada de rede PERT-CPM. Ou seja,
dando sequência lógica na explicação. L é sucessora de G, procede, né? Sucede G, então L é sucessora de G, onde G é predecessora de L, e onde G é sucessora de F. Então, você sempre faz um enquadramento C, esquerda, direita, predecessão, sucessão. Ok? Leonardo, por que é importante que eu compreenda e entenda esses conceitos? Para que quando você estiver no mercado e é apresentado a você a rede PERT CPM de atividades, você consegue ter a percepção clara e objetiva do momento e da coligação de uma atividade com outra atividade. Quando esses conceitos eles estão muito estruturados e você os compreende, fica muito mais fácil você ter uma amplitude macro do conjunto das atividades daquela fase, consequentemente do projeto como um todo. Aí você fala, mas essa nomenclatura A, B, C, D, ela satisfaz qual condição? Ué, a condição daquele projeto. A, você pode chamar a preparação do terreno. B, lançamento das colunas de sustentação. Isso vai depender do seu projeto. Projeto não é uma receita de bolo. Ele é único, com início, meio e fim, e altera o status quo organizacional ou funcional. Esse modelo do gerenciamento de projetos, que a gente chama de preditivo, fica muito claro e muito visual através do exposto aqui. Tudo bem? Tranquilo? E aí você vem com uma sequência lógica, né? H depende de F, né? H é sucessora de F, I é sucessora de H, J é sucessora de H, K é sucessora de J, M é sucessora de K, e assim você vai tendo uma ordenância. Às vezes alguns alunos falam, mas não teria que ser A, B, C, D, E, F, G, a ligação com H aqui não? Não nesse caso desse exemplo, porque não existe uma dependência entre H e G. Existe uma dependência entre F e G e entre F e H. E aí, quando você compreende, né, essa estrutura, fica mais fácil você ter uma visão do todo. O nome disso é um planejamento. Ok? E esse planejamento por si só, ele é construído por estes elementos. Uma das características de um cronograma estruturado dentro do projeto perpassa que as atividades elas têm que ser muito claras. Leonardo, explica para mim novamente o que é atividade. Você tem o projeto, você tem as fases do projeto, dentro das fases do projeto você tem a atividade. Dentro da atividade você tem as tarefas. Então você tem a fase, as atividades e as tarefas. E aí passa a fazer sentido esse planejamento e a importância. Então, o gerenciamento de projetos é uma especialidade que visa, como tal, desenvolver de forma dinâmica, numa ação temporal, utilizando áreas de conhecimento com as suas especificidades, que perpassam por métodos bem aplicados, que é o caso específico aqui da gestão de cronograma, né, tempo, onde eu mitigo como desenvolvimento do cronograma o project. Como dito em aulas passadas, você possui também outras ferramentas que você pode utilizar como base de planejamento e controle
do seu projeto. Professor, eu posso usar o Excel? Se for um projeto simples, pequeno, você consegue fazer esse controle com o Excel. Professor, eu consigo utilizar isso na mão? Depende, não é muito comum, porque você perde muito tempo. E quando você trabalha de forma sistêmica, a própria solução te traz uma dinâmica de ganho e de visão macro, né? O project, que é a base da disciplina e da instância, é o alimento da aplicação que melhor trata e define as ações de um cronograma dentro da estrutura de um projeto bem estruturado e aplicado. Fez sentido para vocês? Compreenderam? Tudo bem? Joia. Dando sequência, né, aos conceitos aqui dispostos, nós entendemos que as atividades definidas em função do que é e de quem é responsável são as métricas do quê? O que é a atividade e quem. Esse quem é o recurso necessário para que aquela atividade ela ocorra dentro de um planejamento estruturado, orientado dentro de uma dinâmica aplicável ao projeto. Sequencialmente, os conceitos início e fim, que é justamente o que é mais cedo, o que é mais tarde, como é que eu trato, né, as questões de folga, de estrutura, de dimensionamento deste projeto dentro daquela atividade. Até porque não é muito comum um projeto ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até é possível, mas você vai ter que ter equipes multidisciplinares e várias, que é para que possa ter uma sequência lógica de sequenciamento. E aí, mais é defendido ainda a rede PERT CPM, utilizando um cronograma bem adequado, instrumentalizado pelo Project, que te dá essa visão clássica, organizada e orientada a resultado. Quando isso está muito claro e perceptível, fica muito fácil você ter a compreensão clara do momento do cronograma a qual o seu projeto perpassa. E até que ponto essa estrutura e acompanhamento tem levado o seu projeto à excelência. As desvantagens da rede é porque elas não têm uma escala temporal, e sim uma escala de dependência. Contudo, como falado nas aulas anteriores, você tem como dispor essa questão temporal dentro do Project, dentro do Excel, dentro de uma tabela. Porque toda atividade, quando bem planejada, ela dispõe de uma base que a gente chama de tempo. E essa base de planejamento temporal, ela é dignificada pela sequência lógica desta atividade. Ou seja, isso fica muito claro. Fez sentido para você? Tudo bem? Ok. Então, se você observar lá os softwares de gerenciamento de projetos, o que eles tratam, né? O Project, que é uma maior referência hoje a nível de utilidade e uso, é que ele levanta os dados do projeto, as atividades, que eu pude até colaborar com vocês, mostrando aí a rede PERT CPM, os graus de dependência, né? A depende de E, depende de A, B depende de A para acontecer, ou seja, a sequência lógica do início, meio e fim daquela atividade, dentro da exemplificação que eu dei aí, que é a construção, por exemplo, de um prédio. Quando isso está muito claro, você entende que tanto os dados do projeto, que é formado por atividades lógicas e dependências estruturadas,
de início ao fim, você necessita, para que isso aconteça de forma pontual e positiva, de recursos que a gente chama de recursos humanos. Os recursos humanos são as especialidades, as pessoas que vão transformar essa estruturação, dimensionando dentro de um aspecto pontual. Lógico, todo projeto ele perpassa por um cronograma temporal que a gente chama de calendário, que geralmente as empresas trabalham com HH, ou seja, homem-hora. Nessa estruturação, ele gera o gráfico Gantt, que consequentemente estrutura uma rede PERT, que eu falei anteriormente, validada por views e por alocação relação custo-recurso. Então, em tese geral, nessa segunda e última etapa da disciplina, a gente trabalha exatamente com esses elementos que eu acabei de associar a vocês. Fez sentido para você? Então, recapitulando, você tem aquilo que é sucessora e predecessora, provido de uma sequência lógica, numa atividade início, meio e fim, onde essa atividade é ligada a uma fase do projeto. A gente pode ter N fases com N atividades que corroboram para a efetivação de um projeto estruturado através de um planejamento de excelência. Então, o objetivo, né, são 7 horas e no meu relógio são 7 horas e 39 minutos, o objetivo desse encontro é justamente trabalhar esses conceitos que são base para o entendimento da última atividade para o fechamento da disciplina. Nós não estamos, neste momento, com alunos em sala para provocar dúvidas, posicionamentos ou questionamentos, ora fundamentados pelos conceitos tragos neste momento. Mas eu espero ter contribuído para que você consiga, de forma eletiva, ter o entendimento da atividade final e do contexto de tudo isso que eu busquei contribuir na essência da disciplina. Como não temos, é o momento que eu abro, né? É o momento que eu abro, 7 horas e 41 minutos, é o momento que eu abro para vocês perguntarem, depois de 40 minutos de aula, perguntarem as dúvidas, se fez sentido ou não, né? No ato dessa preparação dessa aula de hoje. E como não temos a figura do aluno, eu estou só nesta aula, se você tiver alguma dúvida dessas especificidades que eu trouxe nesse encontro, envia lá para mim, né, uma mensagem que eu vou buscar tirar sua dúvida e contribuir. A segunda atividade, que já está acontecendo nesse momento, a terceira e última atividade, me perdoem, ela está muito pontuada e simples dentro do contexto das aulas gravadas, frente a algumas colocações expostas neste nosso momento aqui. Tá bom? O meu nome é Leonardo Barros, eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá para mim e eu vou buscar assessorá-lo e contribuir para a sua formação e o seu sucesso. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e agradecer a você por ter escolhido a Universidade Confumec como base transformadora do seu conhecimento. E que você, pela percepção desse conhecimento, você transforme a sociedade e as organizações através de um planejamento adequado pela uma sessão baseada na construção de projetos em excelência. O meu muito obrigado a você e que você possa
efetivamente construir uma carreira de sucesso e que eu possa ter, de alguma forma, contribuído com essa disciplina para você algar os seus sonhos. O meu muito obrigado, Deus abençoe, e qualquer coisa eu sigo à disposição pela rede de atendimento do AVA. Boa noite.